Salmo 63. Podem ficar sentados, não há problema. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar o texto sagrado e uma mensagem, mais uma vez, com a Tua igreja, com o Teu povo. Nós viemos aqui por Tua causa, Senhor. Nós não viemos aqui, Senhor, por causa do homem. Nós viemos aqui para Te ouvir. É o Teu nome que nós tomamos nesse púlpito, nesse altar. É o Teu nome que nós invocamos neste lugar. Fala conosco. Fale-nos, nós Te ouviremos. Em nome de Jesus. Salmo 63 é um salmo de confiança e fé no Deus que auxilia, no Deus que socorre, no Deus que intervém, no Deus que age. O salmista declara a sua fé e declara a sua confiança no auxílio de Deus. E ele fala disso no versículo 7, quando diz: porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. Algumas traduções diz: eu canto jubiloso. Mencionamos que Davi se encontra no deserto de Judá, é o contexto do salmo. Ele está em fuga. Mas mesmo no deserto é um lugar inóspito. Mesmo em fuga, numa situação adversa, Davi expressa sua fé e sua confiança em Deus. O Salmo revela para nós um elevado pico de devoção espiritual da parte do salmista, da parte do rei Davi. Um homem piedoso e devotado a Deus, que busca o Senhor, que busca se deleitar no seu Deus.
E esse Deus lhe responde à oração e corresponde à sua busca de fé. Certamente podemos aprender com o salmista nesse salmo. Como disse, ele escreveu esse salmo quando estava literalmente no deserto de Judá. Ele fora levado para lá por causa da traição do seu filho, Absalão, que não apenas tentara que lhe usurpara o trono, isso está registrado no capítulo 15, entre os capítulos 15 e 17 do segundo livro de Samuel. A traição de Absalão revelou outros traidores, como Aitofel, que era um homem de confiança de Davi, também assim como o filho. Mas apesar da dor das traições, apesar da circunstância adversa do deserto em que ele se encontra, apesar da sede física, da dor no seu coração, da tristeza pelo amor que nutria por seu filho Absalão, Davi demonstra que o anseio que este local despertou é apenas o começo de um desejo bem mais profundo. Seus anseios mais profundos são por Deus. Mesmo que ele não alcance, que ele não conquiste o trono de novo, de volta. Embora ele tenha esperança de que isso vá acontecer. Conhecemos a narrativa bíblica e como Davi chorou quando recebe a notícia da morte de Absalão, seu filho. Que dor no seu coração. Mas ele começa declarando a sua confiança em Deus, no versículo 1. Tu és o meu Deus, o Deus da aliança, e eu confio e eu creio em ti. E ele faz a sua declaração de fé: tu és o meu Deus. Esse amor de Davi, o seu temor, a sua piedade, a sua devoção, esse amor dele, desse Deus da aliança, moveu, despertou o coração e o amor e a piedade de Davi na sua alma. Ele está totalmente comprometido em adorar ao Deus da aliança. Ele se sente inquieto e insatisfeito sem Deus, e ele declara isso. Está claro que o salmista sente falta de Deus. Em particular, ele sente falta da sua experiência com Deus na adoração pública. No outro salmo, no Salmo 27, versículo 4, ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, Deus criou o homem e também a mulher conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis capítulos 1 e 2 nos narram isso, nos contam isso. E o homem criado à imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1 e 2, é muito mais do que apenas um homo erectus, ou um homem que anda em pé. É muito mais do que apenas o homo sapiens, um homem que pensa. É muito mais do que isso. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher também, é o homo adorans, é homem que adora, é homem que reverencia, é homem que teme e é homem que cultua a Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, nós fomos criados para adorar, para servir, para glorificar a Deus com a nossa vida, com tudo que Ele nos deu, com tudo que temos e com tudo que somos. Homo adorans. Calvino cria
que Deus implantou não apenas um sentimento de divindade, mas também a semente da religião no coração humano. O homem foi criado para adorar. Ele tem necessidade de adorar. E se ele não adorar a Deus, ele vai encontrar algo ou alguém para adorar. E a gente está vendo isso aí nesses dias. Uma multidão descontrolada. Gente usando fralda uma semana esperando na porta de um hotel. Isso é religião, gente. Isso é idolatria. Isso é religião. Falsa, mas é. De uma divindade falsa, mas é. Mas isso é porque Deus criou o homem para adorar, e se ele não encontrar o alvo certo da adoração, ele vai adorar algo errado. Pode ser uma cantora, pode ser um artista, pode ser uma imagem. Deus implantou no coração humano um sentimento de divindade, um sentimento, um anseio pelo divino. Por isso, buscamos Deus. Os anseios mais profundos de Davi só podem ser satisfeitos pela presença de Deus e experimentando o seu amor gracioso, que é melhor até do que as boas circunstâncias e até do que a própria vida, como diz no versículo 3, a tua graça, diz o salmista, é melhor do que a vida. O favor de Deus é melhor do que a vida. Eu não quero viver sem o teu favor, eu não quero viver sem a tua graça, eu não quero viver sem a tua misericórdia. Para mim, essa graça é melhor do que a própria vida que eu tenho. Contemplar o poder e a glória de Deus e adorar, meus irmãos e irmãs, deve ser nosso primeiro cuidado, não somente porque é correto, mas também porque só um relacionamento com Deus dura enquanto vivermos e até depois da vida. Satisfaz a nossa necessidade mais profunda. Então ele diz no versículo 4, assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as minhas mãos. Às vezes é uma luta para a gente conseguir que a igreja levante as mãos. Observamos a adoração congregacional, e muitas vezes o dirigente, o líder do louvor, precisa ficar dizendo, levanta a mão, vamos adorar, faz isso, faz aquilo, senta, levanta. Contemplar o poder e a glória de Deus, reconhecê-lo e adorá-lo deve ser nosso maior anseio, o nosso primeiro cuidado, todos os dias, quando nos levantamos, quando vamos nos deitar. Eu te dou graças pela vida, Senhor. E quando vamos nos deitar, eu te agradeço pelo dia que me deste. Essa sede espiritual, às vezes, não reconhecida como tal pelos não cristãos,
Ela está em todos nós. Como disse, Deus nos criou com fome e sede. Deus nos criou com esse anseio. Deus colocou essa necessidade no nosso coração. Tem um espaço no nosso coração para ser ocupado por Deus. Em João capítulo 4, versículos 7 a 21, Jesus dialoga com a mulher samaritana. E ele vai dizer que aquilo que as pessoas buscam no afeto de um homem ou no afeto de uma mulher, no afeto dos filhos, ou que buscam na realização profissional ou na aceitação social, só podia ser encontrado em Deus. Só podia ser encontrado em Cristo e na vida eterna que Ele dá. Ao bebermos da água viva, da água da vida. Se você beber da água que eu der para você, ele disse para a mulher, nunca mais você vai ter sede. Ela já estava no 5º casamento dela. Graças a Deus, porque Ele tem nos dado beber dessa água. Porque Ele tem saciado a nossa sede. Versículos 5 a 8. O anseio, a busca do salmista pela fé íntegra e persistente, demonstrada na primeira estrofe, nos versículos 1 a 4, é recompensada nessa segunda estrofe aqui do versículo 5 a 8. A alma do salmista, que antes estivera sedenta, como ele diz no versículo 1, a minha alma tem sede de ti, agora se farta. Ele diz, farta-se a minha alma, no versículo 5. Sua alma antes sedenta, agora está farta. O louvor agora é exuberante. No versículo 5, o júbilo, com júbilo nos lábios a minha boca te louva, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria, eu canto jubilosamente, diz o versículo 7. E ele grita, ele canta com toda a força do seu ser, é algo que soa a plenos pulmões, a ansiedade passou. Davi soltou a sua voz em louvor e adoração a Deus. Em qualquer que seja a situação, ele está sendo atraído para o próprio Deus. E isso denota satisfação, isso denota deleite, isso denota contentamento. Em ambas as situações ele louva ao Senhor, e em ambas as circunstâncias ele é humildemente dependente de Deus. Assim como a aridez, a exaustão e a infertilidade do deserto, no versículo 1, lhe aguçaram suas saudades de Deus. Sua insônia reivindicou para o mesmo Senhor a passagem do tempo e os pensamentos. Ele se agarrou, ele se apegou a Deus. Derek Kidner disse que ambos os tipos de adversidade produziram para Davi rios no deserto e mel da rocha.
mesmo no deserto. Deus estava ali fazendo jorrar para ele rios no deserto e o mel que escorre da rocha, como ele promete na sua palavra. Versículo 7, o salmista sabe que pode contar com a proteção divina. À sombra das tuas asas eu estou seguro. À sombra das tuas asas eu sei que posso me alegrar e posso seguir te louvando. Eu posso continuar cantando à sombra das tuas asas. E quanta proteção, e quanta segurança, e quanta ternura, meus irmãos, nós podemos encontrar no abrigo de Deus. Quando Jesus pregou entre os seus compatriotas, entre os judeus, ao chorar sobre Jerusalém, olhando a cidade e vendo a rejeição dos fariseus, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados, quantas vezes eu quis abrigar vocês, eu quis reunir vocês, eu quis proteger vocês como a galinha faz com os seus pintinhos. Davi se abriga no abrigo de Deus. Ele se sente seguro no abrigo do Senhor. E essa metáfora da galinha que protege seus pintinhos está registrada por Lucas, no capítulo 13, versículo 34. Não sei o que você está vivendo. Não sei qual a circunstância que envolve a tua vida hoje. Qual é a tua maior necessidade? Mas eu sei que Jesus nos guarda, que Jesus nos protege. Ele cuida de nós. Ele pode guardar a sua vida e Ele pode te oferecer a proteção dessa metáfora da sombra das asas dele. Versículo 8. As duas metades do versículo 8 formam uma declaração vívida sobre as duas faces da perseverança. O verbo apegar-se aqui tem um sentido muito ativo. Significa literalmente apega-se após ti. Como quem segue correndo. Não sei se alguém está com a Revista e Corrigida. A tradução da Almeida, Revista e Corrigida, diz: a minha alma te segue de perto. A minha alma apega-se a ti, diz a NAA, a nossa tradução. A minha alma te segue de perto, a minha alma apega-se a ti. Por um lado, eu corro, eu me esforço, eu me empenho para buscá-lo e para me manter perto dele. Em contrapartida, o outro lado, a outra face da perseverança diz: a tua mão direita me segura, a tua mão direita me ampara. E é só Deus que torna isso possível. E a firmeza com que Ele segura e sustenta é aludida aqui na direita, na mão mais forte de Deus, a destra de Deus. A tua mão direita me ampara, a tua mão direita me sustenta. Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso lugar seguro. Eu corro,
Eu sigo correndo, embora não esteja correndo tanto ultimamente. Mas sigo correndo, eu me apego a Jesus, mas é a mão direita dele que me segura. Minha confiança não está no fato de que eu consigo correr e me manter perto dele. Minha confiança está no fato de que a mão dele é poderosa para me amparar, para me guardar, para me proteger, para me sustentar. A mão direita dele me segura. E não larga. E nós temos um exemplo dessa interação mútua, do lado humano e do lado divino, dessa sinergia. Embora nós sejamos monergistas quanto à salvação, nós cremos que Deus veio, que Deus vem, que Deus salva, que a salvação é pela graça, mas nós cremos que existe sinergia, o sinergismo também. Há coisas que nós fazemos, que Deus permite que nós façamos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, rapidamente, acho que o tempo me permite, capítulo 3, onde vemos Paulo exemplificando para nós essa interação mútua de Deus de um lado e do homem do outro lado, interagindo. Diz assim, capítulo 3 de Filipenses, versículo 8: Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça que é necessária para a salvação. Mas ele continua, versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diz ele, Deus me alcançou, Deus me salvou, mas tem coisas que têm que ser deixadas para trás. Eu avanço, eu sigo em frente, eu prossigo para o alvo, e aquilo que tem que ficar para trás eu largo, eu deixo. O lado humano e o lado divino interagindo numa sinergia. Caminhando para a última parte, versículos 9 a 11. Voltemos lá para o Salmo 63. Tem gente querendo tirar-lhe a vida, não apenas o trono. Ele vai chorar depois, quando vir seu filho morto, quando receber a notícia. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Aqueles que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a se tornar
pasto dos chacais. Que confiança! Quem dera nós pudéssemos confiar em Deus assim, sem se preocupar. Tão envolvidos, tão confiantes com a busca de Deus e o deleite, o prazer em Deus, que não nos preocupássemos com nada, que não nos preocupássemos com adversidades, que não nos preocupássemos com inimigos, que não nos preocupássemos com escassez. Davi está seguro, a fé dele é firme, tão sólida e segura é a fé de Davi, que a graça de Deus, louvada por ele no versículo 3, está forte, está firme com a justiça. Ele tem consciência de que o Senhor é a sua defesa, e que por isso ele vai se alegrar em Deus, no Deus que o guardará das investidas dos inimigos. Confiamos em Deus assim? Porque Deus é o seu Deus e a sua fé e confiança está nesse Deus, no Deus único e verdadeiro. O anseio, a ansiedade do versículo 1 no começo do Salmo se transformará em alegria no fim do Salmo. Essa é a expectativa, essa é a esperança dele. Os que me demandam a vida se darão mal, mas o rei vai se alegrar em Deus. Porque Davi confia em Deus, ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá no dia seguinte. Temos essa confiança. Temos essa confiança em Deus. Então, irmãos, finalizando aí, eu concluo com essas palavras. Em fuga, afastado da casa de Deus, afastado da cidade de Jerusalém, afastado do palácio, por causa da obstinação e da ambição do seu filho Absalão, que o traiu, Davi corre para o refúgio, Davi se volta para Deus em oração e louvor, pelo amor de Deus e por sua salvação. Quando estamos no deserto, irmãos, e Deus parece distante, nós podemos ser tentados a olharmos mais para as dificuldades. Às vezes esquecemos até de orar. Prestamos tanta atenção no problema, damos tanta ênfase aos problemas, às dificuldades, às necessidades, que esquecemos quem é Deus, esquecemos quem nós somos, esquecemos de orar. E deixamos de nos voltar para Ele em fé e confiança. E com certeza nós podemos aprender com Davi nesse salmo. Mas ele aponta para outro Davi. Capítulo 13 de Lucas. E eu já mencionei ele aqui. Nós podemos aprender a confiar
no mesmo Deus que Davi confiou. O Deus que guardou Davi, o Deus que foi o auxílio de Davi, o Deus que foi o motivo de louvor de Davi, é o Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou para nós, o mesmo que prometeu: eu queria abrigar vocês como a galinha faz com os pintinhos, eu queria proteger a vida de vocês. Nós podemos confiar nele. Davi confiou e nós também podemos confiar, podemos aprender com Davi. Colocar a nossa confiança em outro rei, no rei davídico, no descendente de Davi. E assim aprendermos a lidar com a dúvida, aprendermos a reagir na hora da dor, como Davi, com a dor de ver seu filho traindo-o, a meditar no Senhor em oração, e a depender dele todos os dias da nossa vida. Esquecendo das coisas que nos cercam, esquecendo das coisas que ficam para trás e prosseguindo para o alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é adorar a Cristo, nosso alvo é glorificar o Senhor, nosso alvo é depender, é confiar dele e descansar, sabendo que ele vai cuidar. Ele vai cuidar de cada detalhe. Eu quero fazer rapidamente aqui a aplicação disso. A fé olha além da situação difícil. A fé olha além das circunstâncias. Seja deserto, seja fracasso, seja perda, seja dor, seja traição, seja calúnia, seja necessidade, seja impossibilidade, a fé olha além dessas circunstâncias e contempla a cruz. John Stott disse que na cruz, Cristo parece dizer para nós: todo o tempo, eu estou aqui por sua causa, eu estou aqui por você. É o seu pecado que eu estou levando, é a sua maldição que eu estou sofrendo, é a sua dívida que eu estou pagando, é a sua morte que eu estou morrendo. Eu estou aqui por sua causa. A cruz deve nos lembrar disso. E ela nos traz esperança. Com todas as cabeças curvadas. Para você que é um cristão, eu te encorajo fortemente: olhe para a cruz de Cristo e veja o amor e a provisão de Deus, se apegando firmemente às promessas que Ele fez para os seus filhos. Ele fez promessas, Ele tem promessas maravilhosas para os seus filhos. Se apegue às promessas que Ele fez. E não deixe, num só momento, num só segundo, de ver o amor e a provisão dele para você. Mas se você ainda não se considera cristão, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu digo para você: olhe para a cruz de Cristo e veja a provisão de Deus para o perdão dos seus pecados e para a salvação da sua alma. Renda-se a Jesus hoje, entregue sua vida para Ele. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não saia daqui sem tomar uma decisão por Cristo hoje. Entregue sua alma para Cristo. E se você desejar, faça essa oração comigo. Senhor, a minha alma se apega a Ti. O Teu amor me constrange, mas a Tua destra me ampara. Eu preciso de Ti. Tu
Tu és o meu Deus. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso. Entra na minha vida, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, salva-me, eu te peço, no Teu nome.